Sejam bem-vindos a essa reunião que a gente está tendo de Dia das Mães. Espero que seja isso que tenha sido falado hoje de manhã, quando você acordou, quando alguém tirou da cama, ou se você está do outro lado, você tirou tua mãe da cama hoje, ou em algumas circunstâncias que não tem nenhuma chance de um encontrar o outro, você tenha lembrado da tua mãe, ou você que a mulher tenha lembrado do teu filho, quer ele esteja aqui ou quer esteja em algum lugar inacessível. Esse Dia das Mães. Dia das Mães, ele lembra tantas coisas que, às vezes, quando a gente tenta colocar nesse contexto de igreja, de Bíblia, a Bíblia parece dar tanta ênfase para patriarcado, que parece que sobra pouco espaço para mulheres, mas, às vezes, isso é uma maneira de uma narrativa escrita numa determinada época. E é lógico que tem muitas outras metáforas envolvidas nisso, né? Da metáfora do que é Deus em relação à igreja, por exemplo. De tudo se extraem inúmeras lições daquilo que a gente tem para aprender. Eu quero dizer para você, mãe, ou para você que tem uma mãe, que ela é extremamente fundamental e nada disso teria sido feito sem ela. E eu quero que você descubra hoje um pouco do quanto que o papel da mãe ele é muito maior do que muitas vezes você ouviu falar ele dentro da Bíblia. A gente tem passado umas semanas tensas, de todas as maneiras possíveis de se pensar, tensa quanto a coisas horríveis que aconteceram em escolas nesses últimos tempos e da maneira que isso implica, e qualquer vez que você lembra desse horror que aconteceu em Saudades, eu duvido que você não tenha pensado nas mães das crianças em primeiro lugar. Eu pensei também. E a gente ora a Deus para que Ele esteja no meio dessas famílias e esteja trazendo aquela paz que excede o entendimento. Não tem como ser uma paz diferente dessa. Qualquer coisa compreensível, ela não vai ser o bastante para isso. Mas o tanto que a mãe, assim como a igreja, dentro dessa dualidade de Deus e igreja, ela é responsável pela reprodução e pela nutrição e pela educação e a criação dos filhos. Eu acho que essa metáfora tem muito mais a ver com isso que a gente vive como igreja. Quando a gente fala sobre família, sobre herança, quem sabe você começou The Way ontem, ou quem sabe você já fez o The Way há algum tempo, ou quem sabe você ainda não fez o The Way, mas a gente tem muita ênfase, uma aula inteira sobre herança e o que isso quer dizer. Eu adoro esse texto de Romanos 9, que Paulo começa falando: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Eu não ia parar nisso daqui, mas às vezes é essa realidade que você tem vivido. Entenda que Paulo ele escreve esse texto a partir desse tipo de sentimento. Ele declara no início que ele está escrevendo a partir de grande tristeza e constante angústia no coração. Pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Ele era um judeu, né? Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, abre aspas, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, fecha aspas. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único acaso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Então que diremos? Por acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Eu quero refletir com você nisso aqui. Foi 9, do versículo 1 até o 14. É engraçado aqui quantas vezes ele fala sobre o nome das mães nessa genealogia. Ele está falando que os filhos de Deus são os filhos da promessa e não necessariamente os filhos de Abraão. Quem sabe, se você não entende muito de Bíblia, eu vou tentar explicar um pouquinho esse contexto. Paulo, ele já era depois de Jesus, ele estava implantando a igreja no mundo inteiro. Ele estava conversando com os romanos. Ele estava mandando uma carta para Roma, para a igreja que estava em Roma. A grande maioria eram judeus convertidos a Jesus, eles eram do caminho, eles não eram cristãos, eles se consideravam aqueles que eram do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele está contando a partir da história deles mesmo, a narrativa desse povo que veio de uma família. Ele está contando sobre histórias que todos eles conheciam muito bem. E se você não conhece muito bem essa história, entenda que ele está contando como se fosse a genealogia da tua família, de uma maneira que você fosse familiar para você. É assim que a gente precisa entender que ele está explicando. Ele fala sobre os filhos da promessa de Sara, que era mulher de Abraão. Ele fala sobre os filhos da promessa de Rebeca. E depois ele fala sobre Esaú e Jacó, que são os filhos dela. E para entender isso daqui, não tem outra maneira senão a gente ir lá e recorrer a esse texto em Gênesis 16. Você pode abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 16, onde ele conta essa história. Então, ele está falando sobre Abraão. Abraão, já dando um spoiler e jogando lá na frente, a Bíblia fala que ele é o pai da fé. Então, lembre disso, pai da fé. É isso que Abraão se tornou. E quando a gente vai ler essas histórias, cara, se você fica horrorizado com Game of Thrones, cara, não leia a Bíblia. Tem histórias bem piores do que Game of Thrones nela. Mas aqui está falando sobre Abraão, que era um cara que ele seguiu a voz de Deus. Deus falou para ele ir para uma outra terra. Ele abandonou a família dele. E ele e a mulher, eles eram um casal estéril, eles não tinham filhos. Numa época que se tinha muitos filhos. Que se tinha mais filhos do que a geração do teu avô, que era a quantidade de filhos que ele teve. Teu bisavô, a quantidade de filhos que ele teve, era daquele jeito para mais. Eles estavam realmente colonizando a terra. E Abraão, ele estava passando, ele já não acreditava mais que ele poderia ser pai de alguém. Só que Deus tinha prometido que ele seria pai de multidões. Então, Sarai, né, que era a mulher de Abraão, não lhe deu nenhum filho. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Ela disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse o anjo do Senhor: você está grávida e vai ter um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi.
Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vocês conhecem mais ou menos o panorama da Bíblia? Você vai saber que o filho de Abraão era Isaque, e tem esse Ismael no meio da história. A Bíblia trata esse daí como os dois filhos, o filho da promessa e o filho da escrava. É lógico que parece muito estigmatista isso daí. Ele estigmatizou um dos filhos como escravo e outro filho da livre. Mas, na verdade, entenda como que Deus tinha feito uma promessa de que eles teriam um filho. E lógico que depois, mais tarde, Deus deu um filho para Sarai. Na verdade, ele trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E tem uma explicação bíblica para isso daí. Mas o principal dessa história é que o filho da promessa nasceu. E esse outro filho, que era o filho da escrava, era mais velho que ele. E ele praticava bullying com o mais novo. Até que chegou um certo momento que eles foram expulsos da casa. E se você olhar, é bem trágica essa história, porque, cara, a escrava ela estava obedecendo ordens. E de repente ela teve um filho. E aquela que tem um filho, ela muda por dentro. O semblante muda. Aquele que está com inveja, ela começou a ter inveja da escrava. Quando você está com inveja, você enxerga com amargura aquela outra pessoa. E ao mesmo tempo que ela tinha uma grande vantagem, qualquer olhar que ela desse para Sarai seria de desprezo na interpretação dela. Mas eventualmente, realmente tenha sido de desprezo o olhar que ela deu. E quando esse filho Isaque cresceu, é aquele que tem toda a história de Jesus, onde Deus pede que Abrão sacrifique Isaque, e ele faz todo o ritual pronto para sacrificar o próprio filho. Então aparece um bezerro e aquele é o que Deus deu para o sacrifício. Eles sacrificam aquele bezerro e aquilo tudo simboliza o que Jesus seria mais para frente. Ele pratica, ele entregou o próprio filho. Essa chave da narrativa é muito importante de ser pega. Ele é o pai da fé. Dele veio todas as gerações. Então, Isaque, depois a Bíblia continua contando a história de Isaque. E em Gênesis 25, um pouquinho para frente, se você seguir na tua Bíblia, vai passar umas páginas para o lado, ele vai contar quando Isaque cresceu. E ele achou uma esposa chamada Rebeca. É engraçado que a história de Rebeca, ela não estava tendo filhos, e de repente ela teve um casal de gêmeos. E você já deve ter ouvido falar dessa história. Eles eram Esaú e Jacó. E primeiro nasceu o primogênito, que era ruivo e mais peludo. Na verdade, quando você começa a ver muita criança nascendo, você vê que tem muita criança que nasce peluda. Não quer dizer que ela é peluda. Aquilo ali é uma penugem que tem em volta, como se fosse... É um tipo de pelo que cai, é tipo cabelo, e de repente aquilo ali cai depois. E falava que ele era ruivo, e o segundo, ele saiu ali, o Jacó, segurando no tornozelo dele. Ele saiu junto. Quando a gente tá lendo essas histórias, a gente vê que aqui no versículo 23 fala: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada em seu calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Eu queria que de tudo isso que eu li até agora, você pegasse o final desse versículo 28 e veja isso aqui que fala: Rebeca preferia Jacó. Mais uma vez, não vou entrar no ponto de dizer que, então a mãe prefere um filho em detrimento do outro. Isso daí é muito familiar. Essas coisas podem acontecer.
Mas a gente vai começar a comparar agora. Olha, Abraão teve 2 filhos de 2 mulheres diferentes, uma da escrava e outra da livre. Isaac teve 2 filhos da mesma mulher, gêmeos. E lógico que gêmeos pode ser gêmeos idênticos ou gêmeos diferentes, dizigóticos, diferentes. E às vezes gêmeos monozigóticos, eles podem ter muitas diferenças entre um e outro. Eles podem nascer um muito maior do que o outro e gerar diferenças que são difíceis de se explicar com o tempo, porque não existem gêmeos com personalidades parecidas. É legal quando a gente pega e continua nessa história, a gente vê que mais pra frente, quando o pai deles já está meio cego e ele quer abençoar o filho para passar como herdeiro e primogênito, perceba como que primogenitura é uma sacanagem desse negócio aqui. Os 2 são gêmeos. Tipo, o primogênito é aquele que nasceu por primeiro. Tipo, não é nem aquele que nasceu na primeira gestação. Esse é um aspecto completamente legalista, se você for sincero junto comigo. Determinar qual dos 2 gêmeos é primogênito, porque ele nasceu 30 segundos antes do outro, ou, nesse caso, nasceu junto porque ele estava segurando no tornozelo, no mesmo movimento de parto nascem os 2, e aquilo determinar que um é primogênito e que o outro não é, e no comportamento um deles caçava, o outro não. É tão parecido com Caim e Abel isso daqui. Mas primeiro a gente estava comparando os filhos que foram... O filho da promessa de Abraão, que era com a Sara, sua esposa, e o filho que eles fizeram um mecanismo, eles usaram da própria força deles para forçar. Não, a gente tem uma promessa, mas vamos fazer desse jeito. Pega essa escrava e vamos fazer esse filho. Quando Jacó ele foi passar a perna no seu irmão, ele passou a perna primeiro num golpe de primogenitura, quando o irmão estava com fome, ele fez um prato de lentilha e fez ele jurar que estava passando a primogenitura para ele. Mas ele se apropriou desse golpe que ele deu no irmão para depois chegar lá para o pai, quando o pai estava cego, quando ele ia abençoar aquele que ia ser o herdeiro de tudo. E a mãe entra na jogada. Lembre-se que Rebeca preferia Jacó. Ela chegou lá, olha, teu pai vai abençoar, eu quero que você seja o primogênito. Ela foi lá, pegou roupa de Esaú, ela pegou uns pelos de bicho e colocou ali junto, daí ele tinha o cheiro de Esaú e ele tinha os pelos de Esaú. E ele foi lá ela falou, pega 2 bezerros ali que a gente vai fazer um churrasco para o teu pai adora churrasco. Ele fez o churrasco, foi lá, e ele falou que ele era Esaú e não Jacó. E o pai concedeu para ele tudo e fez com que o irmão e os descendentes do irmão fossem escravos dele, fossem servos dele. Isso tudo guiado pela mãe. E é lógico, eu falei, não são personagens exemplares nisso daí. Muitas coisas se passam ali, ele sai sendo perseguido pelo irmão. Mas é legal que eu quero dar um aspecto genético para isso daqui agora. O aspecto genético e das mães que estavam cuidando disso daí. Uma coisa legal que um pouquinho mais para frente aqui, Jacó, que era conhecido como trapaceiro, ele vai trabalhar para um outro cara chamado Labão e vai cuidar dos rebanhos dele. E daí ele fala, olha, tem as ovelhas aqui, as que são listradas, elas vão ser minhas, e as outras que são brancas, elas são tuas. E olha que cara genial, ele entendia de genética. Quando o cara concordou com isso, ele começou a procriar o rebanho para gerar ovelhas que só fossem conforme o que ele tinha colocado. Ele não acreditou que era aleatória a maneira que crescia o pelo e a cor das ovelhas. Ele já entendia de muito daquilo que a gente entende de genética hoje. E de ver daquele do azinho, azão, izinho, izão. E ele conseguiu fazer as misturas para que gerasse muito mais ovelhas que seriam do que ele tinha determinado que seriam da parte dele, do que daquele que seria do patrão dele. E nisso cresceu que o rebanho dele ficou muito maior do que o do patrão. Com uma pura esperteza daquilo que ele estava fazendo e com uma cláusula contratual muito malandra que estava escrita naquilo ali. Então, nós estamos falando de genética. A Bíblia fala de genética. Dentro da genética tem várias coisas que eu amo e de coisas super avançadas, entendimentos super avançados. Porque desde que a gente começou a entender de genética e que o darwinismo e toda a evolução, que são teorias que eu amo estudar, ela começou a se tornar tanta supremacia
em relação a todas as outras teorias da nossa existência, ele se apegou na genética para dizer, olha, cientificamente eu valho mais do que as outras. E daí você deve ter ouvido essa última frase muito no último ano, acredite na ciência. É legal que a própria ciência, a mais avançada de todas hoje, ela começa a determinar maneiras que a genética se autolimita. Vários campos, como o da epigenética, que ela tanto ensina tanto para nós, mas ao mesmo tempo ela também é muito adubada para charlatões, para charlatanismo, para falar nisso. Tem vários mecanismos nos quais o código genético que ele está dentro do núcleo e é tanta informação escrita por moléculas e que ele está contorcido dentro de uma molécula, dentro de uma proteína chamada histona. E a maneira com que chegam corpúsculozinhos dentro da célula e decodificam o DNA em proteínas e constroem as células. E você vê que do mesmo código genético surgem órgãos tão diferentes, mais de 200 tipos de células que compõem o nosso corpo. Então, é como se tivesse um interruptor de luz, dizendo, para essa célula, você pega esse grande livro de receita, você vai replicar da página 1 a 5 e replicar da página 102 a 107, e para essa outra célula você vai pegar outras páginas daquilo que está escrito no mesmo código genético. Até aí a coisa parece simples, mas com o tempo a gente vai vendo vários outros processos que tem, não só de formação das proteínas, mas também de como mutar elas, de como silenciar elas, mesmo aquelas que poderiam estar sendo reproduzidas. Isso tem tantas aplicações, tanto da oncologia para câncer, como inclusive de algo que a gente quer trabalhar bastante nesse mês, que é saúde mental. Esse é um dos meses da saúde mental. Tantas coisas, desde ideação suicida, e de depressão, e de esquizofrenia, e Alzheimer. Tantas dessas coisas, elas estão hoje no campo de estudo dessa epigenética, que você pode achar em diversas fontes, onde você vai procurar na internet. Nisso, ela passa tanto na parte genética de pais para filhos, quanto durante o comportamento que você tem durante a vida, inclusive na maneira que você se nutre, a maneira que você come. Então, quando você está criando filhos, como uma mãe faz, tem toda a parte genética, que ela sempre foi vista como determinista. Então, aquilo que está na genética está predestinado a ser, e não tem como evitar. A gente há muitas décadas acredita dessa maneira. Do outro lado, tem a parte ambiental, que, obviamente, o ambiente que você cria os filhos em casa, ele determina como os filhos pode ser que eles sejam. E a Bíblia nos orienta, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Apesar que a gente sabe que eventualmente se desvia e muitas vezes acaba voltando para Jesus. Mas esse campo da epigenética, ele está no meio desses dois, onde fatores ambientais alteram a maneira que o DNA se expressa para formar o corpo. Eles alteram dentro da obesidade, dentro, inclusive, desses fatores. Então, a maneira que a mãe se alimenta durante a gestação altera a maneira que a genética do filho se comporta enquanto ele está em formação. E existem outras teorias muito avançadas que elas falam tanto da parte instintiva do ser humano, quanto de conhecimentos e memórias que passam de geração em geração. Então, quando você está falando disso daqui, eu acho muito legal, porque nesses dois casos aqui, ele fala sobre famílias onde a mãe amava um e não amava o outro. Primeiro, Sara não amava o filho que não era o dela, porque ela amava o dela, e o que não era dela praticava bullying com o filho dela. E, de alguma maneira, Rebeca, ela amava mais Jacó do que Esaú. Esaú era o preferido do pai, Jacó era o preferido da mãe. E a mãe mobilizou todo o esquema para que ele fosse o herdeiro. Mas só que eu quero colocar antes disso, porque esses dois filhos, eles têm ideias de filhos de promessa de Deus. Eu tenho aprendido coisas tão incríveis. O que eu quero compartilhar com vocês, uma chave de ouro. Enquanto um professor nosso chamado Alex McManus, ele ensinou a definição que ele dá para a fé hoje.
Lógico que a gente tem a definição de Hebreus 11 que diz que a fé ela é a convicção do que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Mas ele continua depois falando sobre os pais da fé, né? Tipo, a gente vai focar mais em mãe, mas aqui ele fala em pai da fé. E todos aqueles que foram os pais da fé, os heróis da fé, eles fizeram alguma coisa. Então ele coloca a definição dele de fé como uma ação que responde a algo que Deus falou. E às vezes, se você tem aquela ideia de que fé é só algo que eu acredito. Ah, não, eu creio. Eu tenho aqui a minha vida, mas eu creio. E o cristão, ele vive de fé em fé. Ou seja, dentro da liberdade que Deus te colocou, ele espera que você ouça ele. E que tudo aquilo que você faça parta de ter ouvido o que ele falou. Isso é fé. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela e foi lá. Pela fé, Abraão teve um filho impossível. Então a gente vê que existe um aspecto de herdar, de herança, que não é só aquilo que é genético, mas é epigenético. Ele passa junto com a genética, ele modula a genética. Inclusive, traz junto deles proteínas de coisas que acabam escrevendo o instinto da criança e algumas características familiares que acaba ficando, grande parte da família, parecida quanto ao comportamento. Inclusive quanto à saúde mental e a maneira que a ciência hoje estuda como modular essa expressão genética. Isso eu acho fantástico, porque a Bíblia está tratando a fé como algo que se passa de pai para filho. Ela está tratando a fé como se tivesse um pai. Você encontra na Bíblia personagens muito anteriores a Abraão que tiveram fé, como Jó, e como aqueles que já falavam com Deus mesmo, né, que desde Adão. E no Novo Testamento ela fala que a salvação ela vem pela fé. Na verdade, ela é a graça mediante a fé. A graça é o fator comum a todas as pessoas que Deus já te amou. E a fé é uma resposta a isso que ativa a graça como salvação. Então a fé ela é uma ação e não só uma crença. Por isso que diz que a fé sem obras é morta. Então Abraão ele confiou, mesmo que ele não tenha confiado e tenha seguido a ideia da esposa de pegar a escrava para ter um filho. Mas ele pegou a esposa e teve um filho que era o filho da fé. E a partir dali inicia-se uma geração de família onde fé não é apenas ambiental e ensinada de pai para filho, mas ela também é num aspecto parecido com esse epigenética, e eu não me assustaria muito se um dia a gente descobrir que isso realmente acontece. Nem um pouco. E quando passa só para chegar na próxima geração, então Jacó, ele tem a esposa dele, que é Raquel. Ele ama Raquel, só que no dote que o pai da Raquel exige, ele quer que ele fique casado com a irmã dela, que é a Lia, por um tempo. E, cara, quando eu falei sobre Game of Thrones, era mais ou menos disso que eu estava falando. Ele foi forçado a casar com as duas mulheres porque ele amava uma, mas o pai queria que ele casasse com a outra também. É bem esquisito isso. E naquilo, da mesma maneira que Sara com a escrava, Lia, que não era a mulher que ele queria ter como esposa, começou a ter filhos e Raquel não tinha como ter filhos. Então Raquel, de repente, deu uma escrava dela para que ele tivesse filho com ela. Mas daí ele teve filho também com a Lia, e a Lia começou a dar escravas para ele para ter. Quando a gente pega aquelas 12 tribos de Israel, a gente percebe que os 11 primeiros filhos de Jacó, de Israel no caso, os 11 filhos de Israel, porque ele mudou o nome de Jacó para Israel, eles não foram da Raquel, eles não foram da mulher que ele amava, só o último, que era José. Se você lembrar, José do Egito era aquele que era o preferido dos pais e que daí os irmãos iam matar ele, mas resolveram vender ele como escravo, e ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Ele foi de escravo a primeiro-ministro do Egito e acabou albergando toda aquela família dele, os irmãos que o traíram, ele adotou eles e cuidou deles, e eles viraram o povo que escreveu a Bíblia, os judeus, os hebreus. Essa última história, ela me confronta muito, porque eu acho que eu nunca tinha dado atenção
de que José era o único filho de Raquel. Então, a mãe, nesse caso a legítima, era o filho que ela amava. E ela fez com que o marido amasse ele mais que os outros irmãos também. Por isso ele foi invejado e foi odiado. Então a gente tem aqui, nessas 3 gerações, entre Abraão, Isaac e Jacó, e daí no caso José, os filhos desses daí, a gente tem um pai que ele recebe uma carga de fé por genética, e a gente tem uma mãe que ama ele. E quando você junta essa fé, o pai que tem fé, e a mãe que ama o filho, você tem o filho que se torna a esperança da próxima geração. O que eu tenho visto de mães passando sufoco nesses tempos, agora que os filhos foram para a escola, estão um pouco mais aliviadas, que estavam com os filhos em casa, os filhos se matando e fazendo com todo o possível para cuidar dos filhos, para que eles sejam mais educados, comportados e causem menos problema. Basicamente, que para que eles honrem pai e mãe, né? E não deixem o pai e a mãe louco. Tem um aspecto que me chamou muita atenção quando eu comecei a ver que algumas mães, nesse meio tempo, elas começaram a falar, inclusive, que porque eu queria que Jesus voltasse logo. Eu quero falar bastante nos próximos domingos ainda sobre ideação suicida, depressão e outras coisas que a Bíblia conta, de vários personagens que a gente admira tanto nela. Mas a gente sabe que para o cristão, às vezes, ele tem aquele estigma de que se suicidar é pecado, então eu não posso me suicidar. Mas ele já deixou de viver há muito tempo. E às vezes, quando surge esse argumento do eu quero que Jesus volte logo, essa é a maneira mais alarmante de uma mãe cristã falar: eu não queria viver mais. E a maneira que a gente vê que a gente pode transportar tanto na parte de comportamento em casa e a maneira que o filho vai sendo moldado, mas ao mesmo tempo naquela que está gestando, ou naquele pai que ele vai fazer o filho com a mãe e ele tem fé. Isso pode determinar o futuro da criança em tantas maneiras, mas ao mesmo tempo a ciência tem descoberto maneiras de você alterar essa epigenética e fazer com que o mesmo código genético daquele filho altere completamente a maneira que ele se expressa. Assim como gêmeos são diferentes um do outro, apesar de terem o mesmo código genético. E quem sabe, se você olhar na tua vida, você nasceu com o mesmo código genético, mas você já passou por fases tão diferentes, inclusive, de como que teu corpo se comporta. A gente sonha na medicina com outras medicações e já começam a surgir os tratamentos baseados em epigenética para tratar câncer, onde você inibe um gene que está formando câncer, ou você desinibe um gene que estaria evitando um câncer, por causa de uma medicação. Mas a gente começa a ver que a nutrição e o comportamento e os hábitos, eles alteram. Então, mesmo hoje, começa a ver que doenças genéticas podem não ser determinantes. Coisas que tem ali, não, você é depressiva por causa da tua estrutura genética, e isso não precisa ser determinante na tua vida. E a maneira que você encara, você pode mudar, inclusive, o destino dos filhos. Então é isso que eu quero passar para cada mãe. Que a maneira que você encara esses tempos e a maneira que você ama o teu filho, ele pode e vai se tornar a esperança da próxima geração. Se você estimular o teu marido a ter fé e você amar o teu filho, você está seguindo uma receita daquilo que a Bíblia está dizendo. E mesmo assim, quando a gente passa todo esse Velho Testamento e chega lá em Paulo falando, e é engraçado que no final, ele fala que quando Rebeca tem esse último filho, que é José, Deus promete, ela ainda vai ter mais um filho. E, na verdade, esse daí ele deixa aquele super spoiler do que vai acontecer mais tarde. É lógico que milhares de anos depois, ali, centenas de anos depois, vem nascer Jesus naquela família. E a grande promessa de Deus sempre foi Jesus, e era disso que Paulo estava falando em Romanos 9.
Que os filhos de Deus, eles têm essa derivação de serem descendentes de Abraão, mas não só descendentes de Abraão, porque teoricamente Ismael não teria sido e Isaac sim. Não tem a ver com isso, tem a ver com esse pequeno elemento chamado fé, no qual ele foi o pai da fé. E através da fé nós somos inseridos na família de Abraão e nós nos tornamos filhos de Deus. Tudo o que precisava para eu e você nos tornarmos filhos de Deus, ele já fez lá na cruz. E lá na cruz ele liberou a maior energia já criada em toda a história. Essa energia é capaz de salvar a mim e salvar você. Mas a salvação, ela é pela graça mediante a fé e não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tome por orgulho, eu mereço Deus. Não, ele fez tudo o que precisava ser feito para que eu e você fôssemos salvos. Mas não duvide que a fé vai te levar a obras. E ela acaba parecendo ao contrário da coisa, que a religião te impõe obras para você fazer para poder merecer Deus. E Jesus foi o único a oferecer o caminho ao contrário. Ele ofereceu um caminho que Deus já veio até você. E pela fé, a gente começa a agir como filhos dele. E é a esse passo de fé que eu quero te convidar agora. E se você convidou o teu marido para assistir junto, porque hoje é Dia das Mães, eu quero te dar um parabéns extra por isso. Porque você está entendendo o poder de você amar o teu filho e ter um marido que tem fé. Então, um pai que tem fé, uma mãe que ama, é um filho que gera esperança para a próxima geração. Eu queria que vocês pudessem repetir com a voz alta, mesmo com quem esteja do teu lado, e falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E quando você falar essa frase de Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, vai iniciar um processo, porque declarar, porque Jesus revelou isso para você, também é um ato de fé. E a gente é salvo pela fé. Tem várias atitudes que você vai tomar na vida porque Deus falou e você foi lá e fez. E agora, que Ele fala para o teu coração, é para que você feche os olhos junto comigo e repita: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você que acabou de falar isso. Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação que você traz à nossa vida. Muito obrigado porque você, nesse design da humanidade, que você criou nesse projeto da humanidade, você gerou esse elemento alienígena que é a tal da mãe, que é um ser incompreensível para aquele que é filho, aquela que faz tudo por mim. E mais do que tudo, quando ela me ama, ela é capaz de morrer por mim. Obrigado. Eu, Léo, te agradeço pela mãe que eu tenho, que ela é incrível. E que eu sei o quanto que ela me amou. Eu sei o quanto que a dona Cristina me amou. E eu sei o reflexo disso tudo na minha vida. E eu sei que o meu papel na minha casa é ter fé. E que a minha esposa tem amor, e a nossa filha é a esperança de uma geração. Mas eu também quero ter, além da fé, eu quero ter o amor, eu quero ter a esperança. E é isso que eu oro por cada um desses que repetiram que, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E obrigado, porque cada um deles está inserido nessa promessa, Abraão, de que pela fé se tornariam filhos de Deus, pela fé seriam justificados de toda essa natureza humana que nos aprende e nos apreende nos nossos piores erros e piores momentos. Muito obrigado, Jesus, pela salvação da minha alma e de tanta gente assistindo isso aqui agora. Feliz Dia das Mães. Não se esqueça nunca, o amor que você tem pelo teu filho pode influenciar muito mais do que você está imaginando no futuro dele e no futuro da próxima geração inteira. Muito obrigado.